Hoje nós vamos falar dos 100 maiores problemas ao receber um arquivo de Canva. Nós vamos começar aqui, Vitor. Polêmico. Assunto polêmico. Polêmica. Não é 100, é só 50. Não é 50. Sem brincadeira, mas com brincadeira. Nós somos uma gráfica online. Nós recebemos muitos arquivos em Canva. E a gente tem muito retorno de arquivo em Canva. E nós vamos falar agora de alguns dos principais problemas relacionados com arquivos em Canva. A gente não odeia o Canva, talvez um pouquinho. Ninguém é perfeito nesse mundo. Mas nós vamos falar agora de alguns pequenos ajustes que tornariam possível a impressão de arquivos em Canvas sem tanto barulho? Retorno? Bagunça? O quê? Um dos principais problemas que a gente recebe de arquivos em Canva é fonte. Tu, enquanto consultor, recebeu um arquivo. Vitor, meu arquivo está maravilhoso, imprime para mim. Você tem que voltar para o cliente e falar, moça, não ou moço, não tá. É que aquela coisa, né? O Canva, querendo ou não, ele é uma plataforma americana. Acessível. E acessível, né, a qualquer usuário, seja ele profissional ou não profissional. Profissional. Então, tipo, ele vai atender todo mundo, de certa forma. Só que aí a questão da fonte é o fato de que muitas das vezes as fontes são no idioma padrão, então não tem acento. Tem isso também? Eu nem sei. Não tem acento, porque a língua não tem acento, então quando vem para o português não tem como usar acento. Daquele tipo de fonte. Naquela fonte. Tá, mas e tem a questão de, por exemplo, assim, no Corel a gente tem a questão de converter em curva, né? Você converte o arquivo em curva e ele fica fechado e não tem fonte, né? No Canva não tem isso? No Canva, tu vai, por exemplo, se tu colocar um texto... Fica no texto. Não, tu coloca um texto, tu escreve ele, tu precisa salvar ele em SVG. Sério? Todo esse rolê? Que aí ele vai virar um vetor. E aí tu consegue usar ele como vetor. Como vetor. Mas tu não vai conseguir editar ele em curva. Peraí, vamos perguntar pro... Canva não tem. É mesmo isso? Porque tem alguém atrás de... É isso mesmo? Não dá pra usar? Não tem conversão em curva? Nada? Nenhuma? E às vezes tem que ser um por um, clicar letra por letra para converter em curva. Deus que me livre, me guarde, me proteja. É muita loucura. Porque ele quebra as palavras Sim. em letras. Não são nem palavras que eu tenho que converter, são letras São que letras, eu tenho que converter. Ele é todo separado. Quando ele salva o arquivo sem fazer esse procedimento do SV, do coisa aí. Um processo, mas às vezes acontece. Tá. Então, você já sabe, seu usuário de Canva. Fontes são um problema. O que a gente... Eu acho que alguém vai abrir essa porta para fazer um barulhão aí agora. Bate, Diego, rebote. Não atrapalha a nossa produção! Diabo! Agora entra. Continua, não para de gravar, não para. Tu já atrapalhou tudo aqui, ó. Aqui é assim, ó. Isso, pode continuar fazendo barulho. Não vamos cortar esse vídeo, não. Vai ficar desse jeito. Quem olhar esse vídeo vai ver nosso desespero aqui. De ruídos. Mas essa questão de fonte, realmente não tinha essa noção, porque, na verdade, a maioria dos programas, eles têm alguma forma de tu lidar com isso. No Corel é converter em curva, se não me engano, o Illustrator que trabalha com vetor vai ter ali uma opção também que vai facilitar esse acesso ao arquivo fechado, porque para o usuário final, né, para quem trabalha com Canva e manda para gráfica, manda para impressão, uma coisa é você trabalhar com arquivo de Canva e trabalhar para o digital. Isso, show de bola, não impacta em absolutamente nada. Você vai salvar em imagem, tudo bem. Só que nem sempre você vai conseguir salvar um arquivo em imagem e mandar para uma gráfica, porque você vai perder resolução. Esse é um ponto muito relevante quando se trata de arquivo de Canva. Então, os programas profissionais, como Corel e Illustrator, enfim, entre outros, eles vão ter uma opção que você fecha o arquivo e a gráfica recebe esse arquivo fechado e consegue fazer a impressão sem que haja alteração nas fontes. Então, para quem é usuário de Canva, talvez isso até seja uma informação nova, não sei como é que, né? Mas, profissionalmente falando, é dessa forma que funciona. E com relação à fonte, a gente tem um real problema com relação à fonte quando a gente recebe um arquivo fechado em Canva.
E o segundo maior problema, não são 1000 problemas, são poucos problemas, mas que geram 1000 outras possibilidades, de né, erro. de erros, né? O segundo problema é a cor. Sim, a cor. Geralmente, o que a gente vê no digital não é a cor que vai ser representada no impresso, né? Até porque o digital, RGB, impresso, CMYK. CMYK. Então, um neon, ele tá ali mostrado no RGB, no CMYK ele vai ficar mais opaco, né? Uma cor mais morta, digamos assim. Eu sei que você é um usuário de Canva inteligente, uma pessoa letrada e possui o domínio completo, mas se você não possui, eu vou falar para você o que é RGB e o que é CMYK. São 2 padrões de cores diferentes. E tem uns que ele tem gente que não sabe, tá? Sim. Vai aprender isso aí, é importante. É importante. RGB tem uma variação muito maior de possibilidade de cor, de luminosidade, é usado em tela de celular, tela de computador, televisão, blá 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 blá. E CMYK, que são as 4 cores CMYK, tá? Que vão fazer a composição da cor impressa, tá? Existe Pantone, existem algumas outras variações de cor, de possibilidade de cor, mas a gente vai falar do CMYK, que é o que impera radicalmente dentro da indústria gráfica, tá? Então, o CMYK, quando é convertido um arquivo em CMYK, que ele vem do RGB com uma gama muito maior de cor, ele vem para o CMYK, ele compacta em 4 cores primárias que vai gerar todas as outras cores. Ele tem uma gama menor de possibilidade de cores no CMYK. E isso vai fazer com que haja uma alteração da cor. Então aquele verde luminescente, é verde-limão, né? Que dá verde-limão é o mais sintomático, sim, né? Que vai dar... Deixa eu tomar meu café. O verde-limão dá muito problema. Não, mas e isso é uma coisa que dá pra ter acesso no Canva antes de... Porque ele tem essas 2 opções. Quando tu vai salvar um arquivo no Canva, ele por padrão, ele já sai do RGB. Só que tu consegue mudar ele pra CMYK. Consegue mudar pra CMYK. Então, tipo, tu consegue... Dentro do Canva? Consegue. Tu consegue salvar o arquivo já em CMYK. E até é bom para quem talvez vá fazer o impresso já para ver como que vai ficar a cor, para que não tenha justamente esse choque. Mas não foi isso que eu mandei. Colocar para impressão, ele tem uma opção de impressão, se eu não me engano, né? É que eu usei pouquíssimo. Eu usei na pandemia o Canva umas vezes. Ele tem uma opção de impressão deles, assim, tipo, meio que interna. Mas acredite ou não, o pior problema do Canva não são as cores vibrantes. Essa voz maravilhosa que você escuta do nosso arte finalista Diego. Continua, Diego. São as cores escuras. Tipo, é um azul muito escuro que é quase preto. Só que convertendo para CMYK ele fica absolutamente preto. Que é a variação aquela. Mas não foi isso que eu mandei imprimir. É óbvio, né? Sim. Convertendo para CMYK ele se perdeu completamente. Seu usuário de Canva, entenda. Quando a gente fala dessa alteração, talvez o usuário do outro lado vai ficar falando assim, vai pensar, né? Mas por que você não pega o arquivo e já manda direto? Bom, existe um processo de fechamento de arquivo dentro de uma gráfica, que precisa passar por um software profissional, que tem compatibilidade com a forma com que os arquivos são salvos para ir para uma impressora, seja ela qual for, Konica, Xerox, Canon, o que for, vai ter isso. Profissionalmente falando, existe esse desafio com relação a trazer um arquivo que é de um ambiente digital, um ambiente web, tá? Para fazer uma conversão, e aí depois isso abre num programa profissional e depois isso vai para uma impressora. Esse é o grande desafio. Então, se você trabalha com Canva, é muito interessante se aprofundar nesse tipo de situação, para que você mesmo não tenha desafios do tipo, alguém te contratou, pediu para você fazer um arquivo que vai ser impresso. Você gerou esse arquivo, quando você mandou para o seu cliente mandou para a gráfica, que talvez essa seja uma triangulação bem real do ponto de vista prático, aí a gráfica vai dizer para o seu cliente, né? Não ficou legal e tal, isso vai retornar. Então fica toda uma triangulação desnecessária. Então, se aprofundar nesse tipo de situação, inclusive a gente vai trazer outros conteúdos aqui que a gente pode aprofundar realmente nesses temas e trazer informações do ponto de vista da gráfica que vão fazer muito sentido para quem está lá do outro lado gerando esse tipo de... Porque não adianta, o Canva é popular, a gente respeita isso, não tem problema com o Canva não, tá? Até porque de fato o Canva é uma plataforma que é útil. Muito.
E pode sim ter bons resultados, Claro. mas se bem usado. Da forma É certa. fácil também, né? Exato, ele é bem dinâmico. Tipo, bem tu consegue encontrar as coisas com facilidade. Só que tem algumas regras que, mesmo com um programa fácil de usar, tem algumas regras que precisam ser seguidas, né? Com certeza. E tu sabe que ele é tão fácil de usar que eu usei na pandemia algumas vezes para fazer uns postzinhos, umas coisinhas assim. Cara, tu entra ali, papum, você já fez. Pra gente que lida com programas profissionais, que às vezes você tem uma curva de aprendizagem maior e tudo mais, você entra num programa como Canva, cara, qualquer pessoa que a gente fica, ai meu Deus, vou falar agora o quê, né? Qual é o adendo dessa frase, né? Não precisa. Não vai se cortar, não precisa. A gente é bem transparente. Então, assim, com relação à questão de cor, é um desafio real. A gente falou um pouco do RGB, dessas questões todas, e dentro da gráfica existe uma padronização. Isso é universal dentro da gráfica, não é não, isso é universal. Se é feita alguma conversão, vai ter modificação de cor, sim. Se foi criado, às vezes você não vai perceber porque a oscilação é pequena, mas esse é um ponto bem sintomático com relação a esse tipo de situação. Mas para não ficar só em cor, nós vamos falar também de efeitos. E a lista é grande, nós temos essa lista aqui com 5 páginas, a gente já vai terminar. Efeito, eu nem sei o que estão falando de efeito, é tipo transparência, é tipo o quê? É, tipo luzinha, brilho, às vezes tem uns efeitos de feixe de luz. Quando tu tenta editar o programa, no momento que tu clicou nele, ele muda de cor, vira preto, Sim. muda completamente, aí tu tem que ir lá, converter em outro programa para poder botar no programa para edição, para conseguir chegar próximo do efeito. Do efeito que a pessoa criou ali e tal. Exatamente. E às vezes tem até que recriar o negócio Muitas vezes. dentro de um... Porque ele não funciona Ele naquilo quebra, ali, né? ele converte em imagem, aí ele quebra pedaços, Sim. diversos pedaços. Sim. O Canva, ele popularizou, né? Ele democratizou o acesso à criação de design gráfico, né? Sim. Mas, obviamente, que a indústria gráfica, num geral, não vai acompanhar esse tipo de evolução do Canva, justamente porque existem softwares profissionais e as agências, os birôs de criação vão optar por softwares profissionais. E, assim, claro, o Canva te dá um leque muito grande de possibilidades, mas, usuário de Canva, você está apenas uma parte do design. Existem muitas possibilidades na criação e estruturação de um layout, né, que o Canva não alcança. O Canva não alcança, entendeu? Eu tenho certeza. O pouco que eu mexi eu explorei o Canva, né? Ali, não explorei essa parte de exportação, de testar para impressão, mas cria videozinho. Cara, não vai permitir o mesmo nível de edição. O que eles fizeram agora recentemente é criar outros componentes do Canva, Acessoriais. tipo o pacote do Adobe, que são outras plataformas um pouco mais elaboradas, tipo, mais profissionais, que eu acho que daí sim vão conseguir alcançar esse nível. O Canva, de certa forma, ele é a porta de entrada para a pessoa que, tipo, não sei o que eu vou fazer. Mas isso seria tipo plugins dentro do Canva? Não, são outros... Acho que vai estar dentro da plataforma ali mesmo. Canva. Só que ele vai te levar para outra janela, eu acho. Que tu vai aplicar um efeito de tal. Daí não, tem coisa que é incrível no Canva. Coisas. Eu acho que ganha muito, talvez até combinando, algumas pessoas devem combinar. Por exemplo, tirar o fundo de foto com o Canva é super rápido, tem alguns efeitos e tal. Inclusive com inteligência artificial, tudo isso. Obviamente, vai evoluir. O Canva está recebendo muito investimento e tal. O Canva talvez evolua para daqui a pouco, sei lá, adquirir expertise de programas como Photoshop, enfim, né? A parte vetorial de programas como Illustrator e tudo mais. Provavelmente vai evoluir para alguma coisa assim muito mais robusta, inclusive utilizando AI, que vai ser, e a gente está atento a isso. Mas a gente está falando da fotografia do Canva hoje, entendeu? Talvez hoje o Canva tem sim barreiras muito significativas com relação à exportação de arquivo para ser usado dentro da indústria gráfica. Acho que esse é o grande... E quando se trata de efeitos, nem se fala, porque efeito, por efeito, tá? Só para a gente circular bem. A gente, falando de efeito, a gente está falando de transparência, de gradiente, de efeito de luz. Esse tipo de situação é um pouco mais complexo dentro de um layout. Isso, de fato, é complexo.
tanto no programa, um programa profissional, às vezes você gera um determinado efeito, você faz um teste de impressão e você vê que aquele efeito não correspondeu no papel ou na superfície a qual foi aplicado, né? Então a gente enxerga muito, a gente vê isso muito dentro da indústria, até em programas profissionais. Aí quando você fala de um programa como o Canva, que não tem esse objetivo, então isso com certeza vai gerar um impacto um pouco maior, né? Sim, dentro desses efeitos, acho que entraria a questão de marca d'água, que às vezes elas ficam marca d'água na tela, tu enxerga, mas daí no impresso ela tá tão fraca que ela vai sumir. Esse problema. O problema é que, por exemplo, era um vetor, quando tu coloca em marca d'água, ele cria uma lente, e automaticamente, quando tu exporta em PDF, ele vira uma imagem toda picotada. Sim. E aí, essa é a já quebra que perdeu tem. toda a edição, não consegue editar, e aí com o fundo da imagem ficam duas cores diferentes. Sim. Sim, Ele fica ele aquele não... quadrado colorido. Gente, quem fala de fundo aqui é o nosso design gráfico, Diego. E o Diego, ele tá fazendo um cursinho de Canva na Lura. Ele fala muito mal de Canva, mas em seguida ele vai falar muito bem de Canva, né? Isso não vai demorar muito. Ele colocou aqui na nossa lista, inclusive, que um dos problemas do Canva é o usuário. Eu achei uma injustiça, né? Não, nem vamos entrar, nem vamos abordar esse tema, mas eu acho que o usuário... Eu acho que vale. Vale. Como é que se diz? Ele é usuário de Canva, entendeu? Exato. Ele tá jogando no... Como é que é? Com propriedade. Eu entendo o que ele quer dizer, porque eu acho que entra aquilo que eu falei antes. Ele é um programa fácil, é um programa acessível, é um programa que ajuda, que realmente traz bons resultados, mas quem estiver usando ele precisa estar atento a algumas regras, tipo essas questões de cor, proporção, tamanho, esses detalhezinhos de que fonte americana não vai ter acento. O Canva tem alguns padrões de tamanho, cartão de visita não é o mesmo tamanho que é o padrão brasileiro. E ele tem a opção que você seleciona, cartão de visita. Exato. Tô ligado, então, se tu usa um modelo pronto dele, talvez ele vai te dar um tamanho que não é o tamanho que vai ser usado de fato na gráfica através de um gabarito. Sim. Aí vai ajustar e tarará, e às vezes não tem essa questão. Aí, então assim, ó, usuário, me ajuda aí, né? Desenvolva-se. E tem muito usuário de Canva que deve ser bom, né? A gente só não acha eles só não vêm pra cá. E venham. Tem os bons? Tem uns que vêm bom. Assim, ó. Ó, elogio o usuário de Canva. Usuário de Canva, vocês estão sendo elogiados aqui. Nossa equipe aqui nunca elogiou o usuário. Tem uns que vêm, né, com as marcas de corte. E isso, aí é que tá. Por isso que é bom, né, o usuário ter essas informações. Porque na hora de baixar o arquivo, tu consegue colocar as linhas de corte, tu consegue colocar para CMYK, tu consegue baixar em PDF, enfim, tem as opções. Sim. A gente não vai fazer manual para você fazer tudo isso, mas você com certeza vai achar isso em algum lugar. Pesquise, senhor usuário. O próximo item da nossa lista é falando sobre tamanhos e o último item é falando sobre medida. O que eu acho uma redução. Não é. Ele falou que não é. Então vamos ver. O que tem de tamanho para ver? O tamanho do arquivo, proporção, tamanho americano, cartão de visita, panfleto, ou sei lá o quê. Isso é tamanho? Tipo, folder. O folder tem que ter, tipo, umas diferenças de aba. O Canva, ele te dá as 3 iguais. Então, tipo assim, é como se fosse Minecraft, né? Só que na vida real, você vai fazer um negócio, vai trazer pra vida real, entendeu? Tipo isso. Isso, Minecraft. Daí tu vai pegar, pra mim como é que é? É fora do meu escopo de conhecimento. Mas eu entendi a referência, eu peguei a ideia. É que o cara fica lá muito no digital, agora vamos levar pro real. O Canva tu monta, e aí ele te dá uma liberdade, aí tu tá lá dentro, tu vê coisinha, brilhinho, florzinha, aí tu vai tacando. Vai jogando. Só que daí na hora de imprimir... Aí dá ruim, né? Dá ruim. Tá, então o tamanho, a gente falou, né? Sem querendo, a gente falou do tamanho, né? Viu, usuário? A gente falou de tamanho já, foi bem rápido, né? Agora, esse aqui, sangria. Isso aqui, cara, eu vou te falar uma coisa. Também tem a opção disso. Olha só,
O nome é forte, sangria. Quando você fala em sangria, você pensa o quê? Sangue. O nome é forte, né? Sim. E esse é eu acho o maior, um dos maiores. É. Problema. Cara, se cola na borda, dependendo se tem transição de cor nas bordas. Se é um fundo preto, o cara até é escuro, uma cor uniforme, o cara até consegue dar uma disfarçada ali, né? Mas a sangria, o que eu tenho certeza, cara, sangria é uma coisa que acho que a pessoa olha e fala, sangria, o cara já descarta, não, isso aqui não deve ser nada. Não Sabe deve aqueles ser botões que você importante. olha e fala, não, isso aqui não deve ser importante, não. Entendeu? Não, isso Na aqui não é hora nada. de exportar um arquivo do Canva, a opção é exatamente essa. Colocar marcas de corte e sangria. Ô, Moreno, pega um panfleto grandão ali pra mim. Sangria. Cara, a palavra é meio forte e tal, mas assim, ó, sangria é o excesso, né? Imagina que aquilo que você tá fazendo é algo que você quer que corte numa determinada parte lá. Você vai imaginar o seu layout, tá? O logotipo vai ficar aqui e tal. Sempre dê as informações importantes que não podem ser cortadas, sempre dê uma distância. Deve ter 1 milhão de vídeos falando disso por aí. Sim, Deve ter um sim. trilhão. Talvez tenha até dentro do Canva Dentro do algum Canva, falando. videozinho Então, lá. olha o vídeo do Canva. Se tiver, se não tiver, procure em algum lugar. Então, você imagina, isso aqui vai ficar pequeno, não vai dar nem pra ver, mas esquece, tá? Sempre observa a distância daquilo que você não quer que corte, tem que ter uma distância da borda onde vai ser cortado. E a borda onde vai ser cortada, o que vai ser cortado, digamos que o seu layout seja um fundo de gradiente de vermelho para o preto. Vai ser cortado e tem que sobrar um pouquinho mais. Trabalha aí com a ideia de 3, 4 milímetros de cada lado, 6 no total, no mínimo. Isso faz muita diferença com relação aos layouts, especialmente feito em Canva, né? Quando é um layout feito num programa profissional, a gente pega o arquivo que ainda não está totalmente fechado, a gente consegue colocar uma sangra, é bem tranquilo, né? Essa sangra, então, é o excesso para que quando o material for cortado, não vai ficar uma margem branca, uma bordinha branca no teu material. Sempre tem que ter uma sobrinha a mais. Isso é sangria. Isso a gente está sempre instruindo também aqui, através dos nossos consultores, quando a gente recebe um arquivo dessa forma. Eu não sei como fazer isso em Canva. É fácil lá no Canva? Sangria, sim. Tipo, tanto na edição do arquivo quanto na hora de salvar, entendeu? Tipo, na edição do arquivo, o ideal é que todo elemento que está em cima, somente ele seja mexido, para que justamente o fundo não fique menor, enfim. Mas igual também tem que redimensionar o arquivo para esse tamanho maior. Né? Eu sei que o Canva tem um lance que tu bota lá, tipo, ajustar. Tipo, tu cria um layout assim e ele ajusta para horizontal. Ele redimensiona. Redimensiona para horizontal. Ele redistribui. E geralmente ele pega exatamente e faz isso. Se tu tem, sei lá, um cartão de visita no tamanho padrão do Canva, se tu redimensionar ele para o tamanho que é de fato da gráfica, ele vai aumentar só o fundo. Ele não vai aumentar o que está no meio. Então, o que acontece? Se tem algum efeito, ele vai ficar do tamanho que estava antes, com sobra atrás. Que coisa linda. De certa forma, é bom, porque a pessoa consegue saber o que é o a mais. Eu acho que a beleza é usar perde isso. Um pouco do design. A beleza é usar isso. Né? Seja mais esperto. Cara, eu tenho certeza que é uma ferramenta que tem muitas opções que não são usadas. Eu usei já faz bastante tempo e eu tenho certeza que também deve ter evoluído muita coisa com relação a desde quando eu usei. Início, tá. Agora. E essa parte de sangra é muito impactante com relação à gráfica e tal, né? E é uma coisa que a gente pega muito não só de Canva, né? Diga-se de passagem, às vezes não é nem Canva e tem algumas pontos de melhoria significativos. Ó, me falaram que tamanho e medida é diferente. Como que tamanho de medida é diferente? Tamanho, por exemplo, é a área de corte, que também é proporção. Por exemplo, um A4 vira um A5, que também viraria um A6. Obviamente, também vira proporcionalmente. Proporcionalmente, um A3. Ou seja, todos eles estão na mesma proporção. É tipo como se eu pegasse essa folha aqui, só pegasse ela e esticasse, ó. Puf, no Corel ou no outro programa a gente vai esticar. No Canva eu só vou, por exemplo, assim, ó. Pensa que é um quadrado. Tu não consegue botar nesses mesmos formatos. Não, no quadrado não. Esse é o tamanho. Proporcionalmente. Geralmente. Proporção. Mas proporção tu tá falando de tamanho ou de medida? Tamanho? Medida, em compensação, é por exemplo, os 5 milímetros que tem que ter dado do corte para dentro, para as pessoas evitarem... Isso é medida. 5 milímetros. É o que a gente geralmente usa. Eu não gosto do número 5, prefiro 6. Pode ser também. Pode ser 6? Não teria problema.
Tá, eu prefiro 6. No mínimo Mas se 5. quiser 5, não tem problema. No mínimo. mínimo 5. Melhor assim? Sim. No mínimo 5. No mínimo 6 melhor. 6 é melhor que 6. Tá? 6 é melhor. ideal. 3 também Por é melhor. exemplo, a medida das abas dos folders, elas são bem consideráveis. Tá. Ó, você pensa assim, ó. Você tem uma margem, olha esse quadrado. Será que vai dar pra ver lá? Vai dar, né? Acho que dá. Ó, você imagina, ó. Você tá aqui, ó. Não tanto, tá? Você vai dar aqui, ó. Aqui é a tua área de personalização, tá? O corte vai aqui fora. Aí você tem que dar no mínimo 5 milímetros até a informação que vai ser cortada. Tinha que mostrar isso na tela, né? Tinha que ter um jeito. Mostra na tela Também, e fica a voz, né? também. Tá, mas eu não vou fazer isso. Vai ser aqui mesmo. Se não entendeu, eu te explico depois. Fala o desenho, manda um print, bota lá no site. Nos padrões tem todos. Nos padrões tem Nossa! Matou. Checkmate. Nossos padrões tem uma linha verde, uma azul e uma vermelha. Exato. Nossa, olha só. Quando a gente compra um padrão, um produto nosso que já está no padrão, às vezes é um tamanho diferente, não tem o padrão, a gente cria o padrão, manda o padrão. Ele vai com uma linha, a vermelha é onde vai ser cortado, a verde é onde as informações que você quer que não sejam cortadas estão seguras, e a azul é o corte? Azul é certo. Azul é a sangra, que vai ser coincidir com... que é a sangra. Que maravilha. É o a mais, né? É o amar. Todo. É só você pegar e botar... Mas claro, não vai conseguir importar isso no Canva. Vai servir só como referência. Consegue? Consegue. Desculpa, corrigir meu ponto aqui. Você consegue importar para o Canva esse nosso padrão maravilhoso para ter um ajuste perfeito e escutar elogios da equipe técnica. O Canva hoje ele te permite tu fazer o upload de vídeo, de elemento de fora, que é uma questão às vezes também, se não usar um elemento de dentro da plataforma, pegar ela da internet e botar lá dentro, pode ser que a qualidade dela seja muito ruim e aí na hora da impressão ela vai ficar zoada. Vai continuar ruim. Então, ele não melhora a imagem. Porque eu acho que tem talvez algumas pessoas que têm a ideia de que se colocar na plataforma e salvar depois, ele vai ficar melhor junto com o material todo, né? Mas não. Entendi. Vai continuar ruim. Começa ruim, vai terminar ruim. Então, mas sim, o Canva tem essas opções. Tipo, ele consegue suprir uma certa informação, a pessoa consegue fazer Então, no final das contas, desses todos aqui, o problema continuou sendo o usuário, né? Assim, pelo que o nosso usuário nos diz, o problema continua sendo a falta de informação do usuário. Exatamente. Coisa louca, cara. É o principal. Sim, sim. Às vezes tu tá olhando pra fora, mas o problema é você. Entendeu? Mas tudo bem, a vida é evolução constante, permanente. Falamos aqui então um pouco sobre arquivos de Canva com uma dose de ironia, uma dose de leveza, mas no final das contas, obviamente, o que a gente quer é ajudar, trazer um pouco de colaboração para esse assunto, que é um assunto relevante, né? Com relação ao nosso trabalho, a gente recebe muitos arquivos em Canva, isso é muito constante, muito frequente, e obviamente é uma ferramenta democrática, uma ferramenta muito acessível. Nós lidamos também aqui com, obviamente aqui nós lidamos com programas profissionais que vão fazer coisas similares ao Canva. Tem coisas que eu concordo 100%, o Canva é melhor, é mais prático, é mais rápido para determinadas aplicações, né? Então, da nossa parte aqui, ficam essas dicas, fica essa colaboração, né? Com relação à nossa plataforma de atendimento, nosso atendimento ao cliente, a gente sempre vai dar todo o suporte com relação a padrões, com relação a como ajustar arquivos para que a impressão ocorra, mas em alguns casos precisa de ajuste de cor, ajuste de sangra, ajuste de tamanho, para que a gente consiga, no final das contas, ter um resultado de impressão satisfatório. Atingimos o objetivo? É isso aí, né? Top! Objetivo atingido com sucesso. Ficou agressivo? Não, né? Não. Se fosse tu, usuário de Canva, cair nesse vídeo desses filhos... eu ia levar umas lapadas, né? Mas achei bom. Achou bom? Às vezes, para aprender, a gente tem que levar um sacode, né? Show de bola, depois desse sacode maravilhoso. Até o próximo. Pode dar...